Saber Direito ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o direito constitucional e o controle de constitucionalidade. Quem inaugura essa nova fase do programa é o professor de Direito Pedro Lenza. Olá, eu sou o professor Pedro Lenza e esta é a nossa terceira aula do programa Saber Direito, que estamos estudando o controle de constitucionalidade. Na primeira aula, nós estudamos a distinção entre o fenômeno da recepção e o do controle e os outros institutos. Falamos também na segunda aula sobre o histórico do controle e também sobre as espécies de inconstitucionalidade. E na aula de hoje eu vou falar sobre o momento do controle. Quando é que poderá ser realizado o controle de constitucionalidade? Muito bem. Eu poderia dizer que o controle de constitucionalidade, o momento do controle, ou ele será prévio ou preventivo, ou posterior ou repressivo. Veja, prévio ou preventivo significa que este controle vai se realizar durante a tramitação do projeto de lei. Por sua vez, posterior ou repressivo, o controle se realiza quando já estamos diante de uma realidade, o projeto de lei acabado, findo. E vamos desenvolver um pouco mais esta ideia de controle posterior ou repressivo. Eu começo então a falar sobre controle prévio ou preventivo e vamos observar que o controle prévio preventivo ele vai se implementar pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Basicamente, essas são as três situações em que se verifica controle prévio preventivo: legislativo, executivo e judiciário. O normal é o controle prévio preventivo realizado pelo próprio parlamento, que é o local onde se realiza o trabalho normativo. A normalidade é que no parlamento já se verifique o controle. Eu diria até desde o encaminhamento do projeto de lei. Aquele que encaminha o projeto de lei tem que ter a consciência de que, ao startar o procedimento, está encaminhando um projeto de lei que não viola a Constituição. Então, isso seria já uma primeira preocupação. E quando o projeto de lei inicia sua tramitação, não em todas as espécies, mas, por exemplo, numa lei ordinária, numa lei complementar, há um papel muito importante da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ vai, dentre tantas atribuições, apreciar a constitucionalidade da lei ou do ato normativo, vai verificar se eventualmente aquela lei ou aquele ato normativo tem algum tipo de vício. Nós vimos que, na segunda aula do curso, que o vício pode ser de três tipos: vício formal, vício material e vício de decoro parlamentar. Este é o papel da Comissão de Constituição e Justiça, que tem inclusive previsão normativa no próprio regimento interno. Vou pegar aqui o nosso direito constitucional esquematizado e vou aqui destacar o artigo 101, parágrafo 2º do regimento interno do Senado Federal, que dispõe justamente sobre este papel da CCJ de realizar o controle prévio ou preventivo. Diz ali que, se o parecer foi pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, salvo, desde que não unânime, o parecer, se houver recurso, salvo se não for unânime o parecer, não será arquivado se houver recurso interposto nos termos do 254 do regimento interno, ou seja, interposto por no mínimo 1/10 dos membros do Senado. E também o artigo 54, inciso 1 do regimento interno da Câmara, que prevê, se o parecer for pela inconstitucionalidade, parecer terminativo, salvo também na hipótese de recurso para o plenário da Casa, na forma regimental. Então, nós temos
essas previsões de atuação da própria CCJ, a previsão de análise de constitucionalidade e aí caracterizando, portanto, um controle preventivo legislativo. Certamente, eu poderia dizer que também é exemplo de controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo quando o Parlamento vai apreciar o projeto de lei, vai votar o projeto de lei e pode rejeitar o projeto de lei por entendê-lo inconstitucional. Aliás, isto é que se espera do Parlamento na sua atuação política, que diante de uma inconstitucionalidade mate o problema na origem. E com isto, então, o controle realizado pelo Parlamento. Muito bem. Uma vez que o projeto de lei foi aprovado, há, nesse modelo de atuação de freios e contrapesos, estou me referindo à lei ordinária, à lei complementar, neste exemplo aqui, um papel extremamente importante que é o papel realizado pelo Poder Executivo. Eu, então, estou falando em controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Executivo. É um nítido modelo de freios e contrapesos, ou checks and balances, pelo qual um órgão, eu só chamo de aspas poder, o órgão executivo, aprecia o trabalho produzido pelo órgão Poder Legislativo. Muito bem. O que é que o executivo pode fazer? A previsão aqui para o executivo está estabelecida na Constituição, no artigo 66, parágrafo 1º, que diz o seguinte: então, aprovado o projeto, ele vai ser encaminhado para o presidente da República. O presidente da República, quando recebe um projeto de lei ordinária, lei complementar, ele tem, vamos colocar assim, 3 situações, 3 comportamentos. O presidente pode silenciar, e o silêncio do presidente importará sanção. É o chamado quem cala consente. Se ele não se manifestar, não discordar formalmente, o silêncio importará sanção. É a chamada sanção tácita. Agora, o presidente pode também expressamente sancionar e dizer que concorda, concordância, aquiescência de modo formal. Mas o presidente pode discordar. E se ele entender que vai discordar, ele tem que vetar o projeto de lei. Vamos ler o 66, parágrafo 1º da Constituição. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do seu recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então veja, que interessante. O presidente, se entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público ou se ele é inconstitucional, ele pode vetar. Esta é a discordância do presidente. O veto pode ser, portanto, de 2 tipos. Ou será um veto político, quando entender que é contrário ao interesse público, ou será um veto jurídico, que é esse o tema nosso. O veto jurídico é quando o presidente da República entende que o projeto de lei é inconstitucional. E aí ele veta, total ou parcialmente. Lembrando que o veto tem que ser sempre motivado. Eu quero deixar claro isso aqui, não existe veto que não seja motivado. Tanto é que o dispositivo da Constituição diz que ele vai encaminhar os motivos do veto para o presidente do Senado. E por que tem que ser sempre motivado? Porque o veto presidencial vai ser apreciado pelo parlamento, que pode derrubar o veto. Então veja que interessante esse modelo, extremamente rico de checks and balances. O parlamento faz a lei, o presidente veta o projeto de lei, veta
o veto presencial pode ser derrubado pelo parlamento, que ao derrubar o veto, promulga e publica. E até eventualmente depois a lei poderá ser objeto, neste exemplo de checks and balances, por uma atuação do judiciário. Então veja que interessante a atuação dos poderes aqui. E com isso nós confirmamos que o veto jurídico tem que ser sempre motivado. O texto fala de veto total, ou se veta todo o projeto, ou veto parcial. Lembrando que o veto parcial tem que ser de texto integral, de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não existe veto de palavras. Não existe veto de palavras. Texto integral, de artigo, de parágrafo, de inciso e de alíneas. Veto sempre motivado, justificado. Texto integral, de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. E o que é interessante aqui é que, diferente do modelo de controle judicial de constitucionalidade, o veto jurídico tem que ser de texto integral de palavra, de texto integral de artigo, de inciso, de parágrafo e de alínea. Não existe veto de palavras. Não existe veto de uma palavra. O que é diferente no âmbito do Poder Judiciário é que o Judiciário pode, nulificar uma palavra, declarar inconstitucional uma palavra do dispositivo, da lei já. Uma declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. O Judiciário pode nulificar uma palavra. O Executivo não pode, porque o veto tem que ser de texto integral, de parágrafo, de inciso, de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Ficou claro isso? Bom, vamos agora falar sobre o controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Esse é um tema bastante interessante e que nós temos que enfrentar. Será que é possível controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Judiciário? A resposta é sim, é possível. Mas este modelo de controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Judiciário, ele só poderá ser realizado na hipótese de impetração de mandado de segurança exclusivamente por parlamentar. O único que pode deflagrar este modelo de controle judicial é o parlamentar e ninguém mais. E por que isso? Porque, veja, se está tramitando um projeto de lei e este projeto de lei tem algum tipo de vício ou algum problema na tramitação, eu que não sou parlamentar, e todos aqueles que não são parlamentares, eles não conseguiriam demonstrar o direito líquido e certo a esta impetração. O parlamentar, por sua vez, ele está submetido àquele procedimento. E ele, parlamentar, consegue demonstrar uma eventual violação ao chamado devido processo legislativo, ou processo legislativo rígido. Quem tem o direito subjetivo de só estar submetido a um procedimento que esteja estritamente de acordo com a Constituição é o parlamentar. Eu que não sou parlamentar, eu não sei sequer ainda se o parlamento vai, eventualmente, rejeitar o projeto. Então, eu não consigo demonstrar o interesse de agir. E com isso se conclui, se confirma que o único que pode provocar este controle prévio ou preventivo judicial sobre o projeto de lei, a tramitação desse projeto de lei, ou de PEC, ou de emenda, é o parlamentar. Mas a questão que se coloca, e muito interessante ainda, é
qual é a amplitude desta possibilidade de atuação do Poder Judiciário? Até onde o Judiciário pode avançar? Em que medida ele pode adentrar no papel do Poder Legislativo ou, eventualmente, antecipar a própria apreciação política do projeto de lei? O Supremo tinha um entendimento bastante alargado e o Supremo mudou o seu entendimento. O Supremo passou a estabelecer, no julgamento do mandado de segurança 32033, um novo entendimento. O próprio Supremo percebeu que era talvez o momento de diminuir a sua amplitude de atuação. Entendeu o Supremo que muitas vezes, se eventualmente ele estivesse já apreciando a matéria do projeto de lei, ele estaria antecipando o debate político, que é onde justamente deve ser feito, que é no parlamento, e não o judiciário adentrar nesta questão. E com isso, no julgamento deste mandado de segurança 32033, o Supremo estabeleceu o seguinte entendimento. Vamos aqui no nosso direito constitucional esquematizado, em que eu organizo esse entendimento. Disse o Supremo: o controle preventivo por parlamentar vai se dar ou em relação a projeto de lei ou em relação à proposta de emenda, em relação à PEC. Em relação à PEC, poderá ser discutido tanto a matéria como o procedimento. A matéria, quando se tratar de proposta de emenda manifestamente ofensiva à cláusula pétrea. E há um leading case aqui destacado nesse julgamento que foi realizado em 2013, que é da década de 80, na verdade de 1980, que é o mandado de segurança 20.257, 20257. Este leading case foi o precedente destacado pela Corte para fixar esse entendimento. Cabe a possibilidade de controle prévio preventivo de PEC manifestamente ofensiva à cláusula pétrea, ou de tramitação de proposta de emenda que viole o devido processo legislativo. Agora, veja, e em se tratando de projeto de lei? Em se tratando de projeto de lei, entendeu o Supremo que ele só vai poder analisar o procedimento e não o conteúdo do projeto, a matéria. Esta é a novidade e que, sob a minha perspectiva, foi realmente uma importante viragem jurisprudencial e mudança de entendimento da Corte, que de fato retraiu a sua atuação porque percebeu que se já estivesse apreciando a matéria do projeto de lei, estaria invadindo a atribuição do parlamento. E com isso, entendeu que só pode eventualmente trancar a tramitação se estiver violando o procedimento. Então vamos tentar resumir. Em se tratando de proposta de emenda, de PEC, o Supremo entendeu ser possível o controle da matéria e do procedimento. Da matéria, quando for uma PEC manifestamente violadora de cláusula pétrea. E do procedimento, quando for uma proposta de emenda que está violando a tramitação. Por exemplo, em relação à matéria, uma proposta de emenda que introduza a situação de... a situação não, mas a pena de morte para crimes hediondos. Esta proposta de emenda, que amplia e a hipótese de pena de morte hoje prevista na Constituição, ela seria uma proposta de emenda que viola, certamente, as cláusulas pétreas. E com isso poderia, mediante impetração de mandado de segurança, trancar.
né, eventualmente uma proposta de emenda extremamente, eu estou dando exageros aqui, porque poderiam surgir situações limites, os que reintroduz a situação da escravatura no país. É flagrantemente inconstitucional, não tem o que falar, e o Supremo tranca isso, tem esta possibilidade de trancar. Esta inconstitucionalidade, já disse o Supremo, em situações muito claras, clarividentes, como essa, ela é flagrante, ela é inegável, né? Ela é nítida, ela é, já disse alguns ministros, uma inconstitucionalidade desvairada, enlouquecida, no sentido de que é mais do que claro que aquilo é flagrantemente inconstitucional. Então, quando se tratar de uma situação como essa, a PEC pode ser travada na sua tramitação. Agora veja, projeto de lei não, o Supremo recuou e projeto de lei não está mais analisando a matéria, só o procedimento. Eu queria, com isso, trazer uma manifestação do ministro Fux no seu voto, neste MS 32033, que ele diz o seguinte, e como esse foi o leading case em que o Supremo mudou o seu entendimento e retraiu a sua posição, eu faço questão de ler, citamos aqui no nosso direito constitucional esquematizado. Disse o ministro Fux em seu voto que essa aparente contradição entre os valores albergados pelo Estado Democrático de Direito impõe um dever de cautela redobrado no exercício da jurisdição constitucional. Com efeito, certo é que os tribunais não podem asfixiar a autonomia pública dos cidadãos, substituindo as escolhas políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como, aliás, testemunhado pela história constitucional norte-americana durante a cognominada Era da Lautner, período em que a Suprema Corte daquele país freou a implantação do Estado Social a partir de uma exegese inflacionada da cláusula aberta do devido processo legal. Cita aqui doutrina internacional. E aí continua o ministro Fux. Olha que interessante. No caso vertente, olha que interessante, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. A questão deve permanecer em discussão sob pena de um paternalismo judicial, ou, para utilizar uma expressão bastante em voga, uma supremacia. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição, diversamente do que abreviar a discussão, como pretende o impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicana, transparentes e com os canais de participação abertos a todos os que queiram dele participar. Esse, sim, é o modelo de atuação legislativa legítima, tal como concebido por John Hart Ely. Então, esta nova perspectiva de atuação se mostra bastante interessante e tem sido este o entendimento da Corte. Bom, então nós já estudamos o controle prévio ou preventivo realizado pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário. O que nós vamos estudar agora é o controle posterior ou repressivo. E aí eu tenho que definir este momento. Quando que é prévio e quando que é posterior? Bom, é prévio quando se tratar de tramitação de projeto de lei. E é posterior quando se tratar do projeto de lei já transformado em lei. Mas aí vem a pergunta, será que eu preciso estar diante de uma situação de projeto de lei já aprovado e de lei em vigor? Será que é possível o controle posterior, e seria posterior esse controle durante vacatio legis? Essa é uma questão bastante interessante, e que na doutrina nós temos um enfrentamento muito interessante por parte do ministro Gilmar Mendes. Eu vou aqui trazer esta passagem desta análise e vamos ver aqui a questão. Olha que interessante, disse o ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI 466, e talvez esse seja o precedente. A ADI 466, ela foi julgada no dia
3 de abril de 1991. E disse o ministro Celso de Mello, abre aspas, atos normativos in fieri, ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam e nem dão margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe, ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante, a existência de espécies normativas definidas, perfeitas e acabadas. Então ele deixou claro que não cabe ADI de projeto de lei. Isso está tranquilo. Não cabe ADI, aliás, o texto fala, o 102.1a, é competência do STF exercer principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ADI de lei ou de ato normativo federal ou estadual, e não de projeto de lei. Olha que interessante. Portanto, não cabe ADI de projeto de lei. E por isso essa expressão de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, ao dizer ADI, na ADI 466, ao dizer espécies normativas definitivas, perfeitas e acabadas. E aí continua a manifestação do tema aqui. No HC 72.435, se admitiu revogação de lei em vacatio legis. E aí disse a doutrina, se é possível revogação de lei em vacatio legis, por que não seria possível controle de constitucionalidade de lei em vacatio legis? Esse é um argumento muito interessante. E, para terminar aqui, isso tudo está confirmado no curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes, que deixa claro o que ele fala também, citando o precedente do ministro Celso de Mello, ADI 466, que ele entende possível, e aqui não há uma unanimidade em doutrina, mas eu estou acompanhando a posição do ministro Gilmar, que ele entende, sim, possível, controle posterior ou repressivo de lei em vacatio legis. Ele fala da exigência de ato normativo promulgado, editado e publicado, e não exige vigência para o objeto do controle. Então, este precedente, ADI 466, apesar de uma certa divergência de doutrina, confirma esta definição do chamado controle posterior ou repressivo. O controle posterior ou repressivo, ele vai poder se implementar tanto pelo que tem sido chamado pela doutrina o chamado controle político ou o controle jurídico. Então vamos verificar esta questão. Controle político, posterior ou controle jurídico. Começamos falando sobre o controle político. Alguns autores colocam que o controle político seria aquele exercido por um órgão distinto dos poderes. E aqui, a doutrina identifica o modelo francês como sendo um exemplo de controle político. O modelo francês estabelece o Conselho Constitucional, composto de 9 conselheiros escolhidos pelo Presidente da República e pelo Parlamento, tendo como membros natos os ex-presidentes da República. O modelo francês seria um exemplo de controle político. Então, se fôssemos pensar sobre essa perspectiva, não seria encontrado no modelo brasileiro o chamado controle posterior ou repressivo político. Contudo, existe uma proposta doutrinária do professor Luiz Roberto Barroso, num livro talvez o mais completo sobre o tema do controle, sobre o controle de constitucionalidade em si, em que o professor Barroso
ele entende como sendo modelo de controle político o que se verifica no Brasil em duas hipóteses. Ele fala, primeira hipótese, o veto do Poder Executivo. Ele entende que esse seria um exemplo de controle político, o veto exercido pelo Poder Executivo. E também a hipótese de rejeição de projeto de lei na CCJ. Ele entende que, como se trata ali de uma atuação do Parlamento, que esse seria um exemplo de controle político, rejeição do projeto de lei na CCJ. Então, há uma certa divergência de doutrina, uma posição interessante do professor Barroso reconhecendo o controle posterior ou repressivo político e podemos então, colocado isso, focar na regra, que é o controle posterior ou repressivo, judicial ou jurisdicional. Aliás, a gente poderia já dizer que o modelo de controle posterior ou repressivo no Brasil é judicial ou jurisdicional misto, porque é exercido tanto pelo modelo de sistema difuso como pelo controle concentrado. A gente pode já colocar esta ideia de jurisdicional misto e na quarta aula do curso nós vamos debater em que medida realmente o controle difuso ainda está nos mesmos moldes do seu nascimento, ou se passamos a ter uma miscigenação cada vez maior de controle difuso e controle concentrado. Mas vamos colocar já neste momento que, sim, a regra seria o controle jurisdicional misto, difuso e concentrado. Colocamos esta regra porque queremos apontar as exceções a esta regra e focar nas exceções a esta regra. Então vamos tratar das exceções ao controle posterior ou repressivo jurisdicional misto. Em que medida seriam exceções? Seriam situações em que existe controle posterior ou repressivo que não está sendo realizado pelo Poder Judiciário. E aqui nós vamos identificar 3 exemplos de controle posterior ou repressivo que não são realizados pelo Poder Judiciário. O primeiro vai ser controle posterior ou repressivo exercido pelo Legislativo, controle posterior ou repressivo exercido pelo Executivo e controle posterior ou repressivo exercido por órgãos administrativos autônomos. Será que existe este terceiro? Aqui os exemplos seriam Tribunal de Contas, CNJ e CNMP. Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, introduzidos pela Emenda 45, pela reforma do Poder Judiciário. E a grande questão, será que de fato este é um exemplo de controle posterior exercido por esses órgãos autônomos ou isto não é controle de constitucionalidade? Então vamos chegar lá. Começamos falando sobre o controle posterior ou repressivo realizado pelo Poder Legislativo. E aqui eu vou pegar a Constituição e vamos ler o artigo 49, inciso 5 da Constituição. Diz o texto, 49, inciso 5. É competência exclusiva do Congresso Nacional. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Poder regulamentar está no 84.4 e limites de delegação legislativa no artigo 68 da Constituição. Então vamos pensar na lei delegada. O artigo 68, ele é muito claro ao afirmar que as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então você tem um bom exemplo aqui de exercício de função atípica legislativa pelo Poder Executivo. O Poder Executivo está legislando quando edita
uma lei delegada. Esse é um exemplo de, repito, função atípica legislativa realizada pelo Poder Executivo. Então, quem elabora a lei delegada é o Presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Mas, professor, eu não conheço muitas leis delegadas. Aliás, isto é uma realidade, porque nesses 30 anos de vigência da Constituição, nós tivemos, então, de 88 para cá, somente 2 leis delegadas. 2. A número 12 e a número 13. Só. Porque, na prática, o Presidente da República tem nas suas mãos um instrumento muito mais ágil de normatização, que é a medida provisória. Então, não se desenvolveu a lei delegada. Mas, destacando este exemplo, que é do artigo 68 da lei delegada, o texto falou que o Congresso delega a atribuição para que o presidente possa elaborar a lei delegada. O próprio parágrafo 3º, na verdade, o parágrafo 2º, diz que, do artigo 68, a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Então, o Congresso, mediante resolução, autoriza o presidente a elaborar a lei delegada sobre os determinados assuntos e define os limites de atuação. Se eventualmente o presidente, na hora de elaborar a lei delegada, extrapola esses limites, este a mais, que caracterizaria, sem dúvida, uma inconstitucionalidade, poderá ser controlado pelo próprio parlamento, que na forma do artigo 49.5, poderá sustar os atos que extrapolem os limites da delegação legislativa. Vamos já deixar claro que as matérias do 49 de competência exclusiva são instrumentalizadas ou materializadas por decreto legislativo, que seria o procedimento pelo qual se exerceria o controle de constitucionalidade. Olha que interessante. Bom, um outro exemplo de controle posterior ou repressivo realizado pelo Poder Legislativo seria quando se edita uma medida provisória. O Presidente da República, quando adota a medida provisória nos casos de relevância e urgência, publica. No momento da publicação, esta espécie normativa já tem força de lei. Não é lei, tem força de lei. É uma das espécies normativas. E encaminha o presidente a medida provisória para o parlamento, que poderá rejeitá-la. E dentre os motivos da rejeição está a inconstitucionalidade. Então, esse é um exemplo de controle posterior repressivo realizado pelo Poder Legislativo, tanto na forma do 49.5, como na hipótese de medida provisória. Tudo bem? Bom, agora eu queria analisar o controle posterior ou repressivo realizado pelo Poder Executivo. Este é um tema que se desenvolveu bastante antes da Constituição de 88. Vou lembrar o histórico do controle que desenvolvemos na aula 2 do curso. Na aula 2 do curso, dissemos que o controle concentrado de constitucionalidade foi introduzido no Brasil pela emenda 16 de 1965. E que, quando se introduziu, a emenda 16 de 65, se introduziu a representação de inconstitucionalidade com um exclusivo legitimado, que era o Procurador-Geral da República. Então, o que se observa é que antes de 88, portanto, desde a emenda 16 de 65, o Executivo não tinha legitimidade para a propositura de representação de inconstitucionalidade. A legitimação ativa para o Executivo surgiu apenas
na Constituição de 88. Então, antes de 88, se desenvolveu uma jurisprudência no sentido de que era possível o Executivo, no âmbito da administração, determinar aos seus subalternos hierárquicos que descumprissem, não aplicassem aquela lei, por ser flagrantemente inconstitucional. Aqui há um risco muito grande, sem dúvida, porque o descumprimento de lei pode caracterizar crime de responsabilidade. Mas esta jurisprudência, inclusive a doutrina, se desenvolveu nesse sentido e passou a admitir a possibilidade de descumprimento no plano administrativo de lei aos subalternos hierárquicos. Muito bem. O que aconteceu em 88? Vamos pegar a Constituição, vamos ler o artigo 103, que define competência, na verdade, legitimação ativa para a propositura da ADI. E agora, observando o artigo 103, diz lá que podem propor a ADI e a ADC, aí vem um rol de 9 incisos. Desses 9 incisos, existe a previsão de chefes do Poder Executivo. Inciso 1, Presidente da República. Inciso 4, Governador do Estado ou o Governador do Distrito Federal. E não tem prefeito. Olha que interessante. Você tem chefes do Poder Executivo, Presidente da República, Governador de Estado e Governador do DF, mas prefeito não tem. Então surgiu uma doutrina dizendo o seguinte: se agora, a partir de 88, o chefe do Poder Executivo tem legitimação ativa, então ele não pode descumprir lei. Deve, então, diante dessa situação, propor a ADI e pedir medida cautelar. Se descumprir lei, caracteriza crime de responsabilidade. Ah, e o prefeito? O prefeito não é legitimado. Então, o prefeito, em tese, poderia continuar a exercer o comportamento que se verificava antes de 88. Então, surgiu uma polêmica. O professor Luiz Roberto Barroso, no seu livro de controle, ele continua admitindo a jurisprudência anterior, no sentido de que, sim, é possível, no plano administrativo, que o chefe do Poder Executivo, ele descumpra a lei ou determine a não aplicação da lei aos seus subalternos. Ele reforça esse entendimento, especialmente a partir do efeito vinculante, tanto do julgamento de uma ADI, como de uma eventual edição de súmula vinculante. Nós sabemos que efeito vinculante de ADI e efeito de edição de súmula vinculante vincula os órgãos do Poder Judiciário e da administração. Não vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar. Aliás, isto é brilhante. Por que não se vincula o Poder Legislativo? Disse o ministro Peluso, não vincula o Poder Legislativo sob pena de fossilização da Constituição. Esta imagem é bastante interessante, de petrificação da Constituição. O Poder Legislativo, ele pode editar uma lei com conteúdo idêntico àquele que for objeto do controle. Isto é muito bem-vindo, porque se eventualmente eu amarrasse o Poder Legislativo, eu jamais conseguiria admitir evolução e, eventualmente, superação de entendimento da Corte. O caso do amianto é um caso emblemático, que durante muito tempo o Supremo dizia que era possível um modelo, uma situação específica do amianto, que era o asbesto branco. E, portanto, as legislações estaduais que proibiam o uso do amianto, inclusive dessa disposição específica, eram inconstitucionais. A Corte evoluiu, como vimos na primeira aula do curso, diante de uma perspectiva de inconstitucionalidade superveniente e passou a admitir, nesta situação específica, as legislações novas que proibiram o amianto. Então,
A lei paulista proibiu o amianto. Foi objeto de adia, o Supremo declarou inconstitucional aquela lei. Só que o Parlamento do Estado de São Paulo editou uma lei com conteúdo idêntico àquela que já havia sido nulificada. E esta nova lei foi objeto de uma nova adia que permitiu a superação da jurisprudência da Corte no momento seguinte. Olha que fantástico isso. Então a gente volta para a regra básica, para poder concluir a questão específica aqui. Então disse o professor Barroso, se o efeito vinculante só obriga o legislador, depois de julgado uma adia ou de editado uma súmula vinculante, enquanto não tem decisão, tecnicamente, o executivo pode descumprir lei. Flagrantemente inconstitucional. Deu para entender isso? E aí eu queria, dentro desta nossa análise, trazer aqui uma jurisprudência do Supremo. A jurisprudência é de 1993, portanto, não tem a apreciação da atual composição da Corte. Mas disse o Supremo, vou ler para vocês. O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. Os poderes executivo e legislativo, por sua chefia, e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ADI, olha que interessante, podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou os atos com força de lei que considerem inconstitucionais. Este precedente é a medida cautelar na ADI 221, julgada em 1993. Como será a atual interpretação da Corte? Não sabemos. Aqui no livro eu cito ainda um precedente da primeira turma do STJ, e aí seriam os exemplos que eu encontrei na jurisprudência. Estabelece o seguinte, primeira turma do STJ, diz que lei inconstitucional, poder executivo, negativa de eficácia. O poder executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional. Recurso especial 23.121, julgado em 1993. Bom, colocado isto, nós estudamos o controle posterior ou repressivo político, o controle posterior ou repressivo jurisdicional e duas exceções, aquela realizada pelo Legislativo e este exemplo que ainda estou considerando válido na linha da proposta do professor Luiz Roberto Barroso, de sim ainda admitir o controle posterior ou repressivo pelo Executivo. Eu destacaria aqui em situações de flagrante inconstitucionalidade. E, finalmente, resta a pergunta. E os órgãos administrativos autônomos, eles podem realizar o controle de constitucionalidade? Para responder essa pergunta, eu tenho que, primeiro, explicar quais são os órgãos administrativos autônomos. E aqui tem sido dado como exemplo o Tribunal de Contas, o CNJ e o CNMP. Em relação ao Tribunal de Contas, esse é o grande debate, existe uma súmula do Supremo tratando deste tema. Eu estou me referindo à súmula 347 do STF, que foi editada no dia 13 de dezembro de 1963. Quando falei em outra aula sobre as súmulas de persuasão e o trabalho bastante interessante do ministro Vitor Nunes Leal, esta foi a data, 13 de dezembro de 1963, data em que se editou os primeiros
370 enunciados de jurisprudência predominante da Corte. E o 347 dizia o seguinte, vou ler para vocês. 347, súmula 347, dizia ser possível o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Isto em 1963. Eu queria pedir para os meus amigos lembrarem comigo qual foi o momento ou o ano em que surgiu o controle concentrado no Brasil. Nós vamos lembrar que o controle concentrado surgiu pela emenda 16 de 1965 e que este controle concentrado foi ampliado em 88. Então, o grande debate hoje é especialmente diante do momento em que se editou esta súmula, quando não havia controle concentrado, porque só havia controle difuso, se ainda persiste esta interpretação. E de cara eu digo não. Esses órgãos administrativos de controle não exercem controle de constitucionalidade. Vamos explicar um pouco. O debate está para ser feito de modo mais incisivo em relação ao Tribunal de Contas, numa questão destacada pelo ministro Gilmar, que é um grande crítico a esta possibilidade de controle, seja na sede jurisprudencial, como também na sede acadêmica, no seu livro de Direito Constitucional. E na sede de debate jurisprudencial, eu queria destacar, então, o voto do ministro Barroso no mandado de segurança 25888. Este é o precedente em que se discute a subsistência ou não da súmula 347. Neste mandado de segurança 25888, está se discutindo aqui a impetração de um mandado de segurança atacando o ato do Tribunal de Contas que determinou a impetrante e seus gestores que se abstivessem de aplicar o regulamento de procedimento licitatório simplificado aprovado pelo decreto tal. Então, esta é uma questão impetrada pela Petrobras e em que se discutiu, o próprio Tribunal de Contas entendeu como inconstitucional um ato normativo e determinou, né, a não aplicação desse regulamento. Então, disse Sua Excelência, será que poderia o Tribunal de Contas ter feito isso? Bom, o argumento justamente é nesse sentido, de que o momento de surgimento da súmula não havia controle concentrado, e isto está para ser decidido neste mandado de segurança, mas foi iniciado o debate na PET 4656. O julgamento desta PET é 19 de dezembro de 2016. E o Supremo deixou claro, era a situação de uma decisão do CNJ que considerou irregular a contratação pelo TJ da Paraíba de 100 assistentes de administração nomeados sem concurso público. E se discutiu este ato do CNJ. Na PET 4656, o Supremo entendeu que ali não se fazia controle de constitucionalidade, mas se fazia controle do ato administrativo que nomeou flagrantemente, violando a Constituição, sem a observância do concurso público. Então, o que disse o Supremo? Isso não é controle, isto é, nulificação do ato administrativo diante de uma situação que viola a Constituição. E aí se resgata aqui um precedente interessante do ministro Pedro Chaves, julgamento em 1961, RMS 8372, em que diz, temos que distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais. Isto não é controle, é a não aplicação, porque o que se está discutindo ali é o ato administrativo. E isto foi resgatado nesta PET número 4656, em que
o Supremo confirmou isso. O grande problema aqui é que esse julgamento se deu em 2016 e o acórdão dele só foi publicado um ano depois, em 2017. E como não se tinha ainda o acórdão publicado, isso levou a uma manifestação formal da ministra Carmen Lúcia na sessão ordinária do CNJ, realizada no dia 20 de fevereiro de 2018. E a ministra Carmen Lúcia foi muito enfática. Me permito a transcrição de sua fala ao afirmar: o CNJ foi criado como órgão administrativo, não declara a inconstitucionalidade de norma nenhuma. O que nós decidimos, e aqui foi citado como precedente, aquela PET que eu comentei, foi que, se o fundamento da nomeação de um servidor, no caso da Paraíba, é uma lei em desrespeito à Constituição, nós determinamos que o ato administrativo, que é da competência do Conselho, deixe de existir, ou seja, desfeito. Porque ou eu aplico a lei e desrespeito à Constituição, ou eu aplico a Constituição. Quando o artigo 103b, parágrafo 4º, prevê expressamente que o CNJ zela administrativamente. Isto não é órgão judicial, não exerce jurisdição e não faz controle de constitucionalidade. Simples assim, disse a ministra Carmen Lúcia. E esta é uma matéria consolidada, explicitada e reiterada. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia foi muito emblemática, enfática e deixou claro no plano do CNJ, porque como ministra, presidente do Supremo, ministra também presidente do CNJ, que o CNJ não pode exercer controle de constitucionalidade. Com isso, nós vamos concluir que os órgãos administrativos autônomos, Tribunal de Contas, CNJ e CNMP, não podem exercer o controle de constitucionalidade. E certamente este é um caminho que se percebe na Corte, a revisão da súmula 371 do STF, que trata do Tribunal de Contas. Tudo bem? Com isso, meus amigos, eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Nesta terceira aula nós falamos sobre os momentos do controle e no próximo encontro vamos discutir sobre o controle difuso. Será que ainda existe controle difuso? Este é o tema para o próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço do professor Pedro Lenza.